um ator importante, né, nessa construção aí do Fiagro, né? Sim. Conta um pouco desse projeto, Legal. como que surgiu, quem Sim. que induziu esse processo, esse projeto? Então, o Fiagro tem se demonstrado aí no agro e no mercado de capitais como um instrumento interessante, embora seja ainda, eu considero que incipiente, dado ao universo de oportunidades que o agro necessita de funding, de recursos. Por exemplo, a demanda de dinheiro no agronegócio hoje, atualmente, ela é em torno de 1 trilhão e 300 bilhões, só para ter um dimensionamento. Os recursos advindos dos planos safras, por exemplo, o ano passado, o Plano Safra propôs 364 bi na economia, no agro. Na verdade, ele entregou 250, quase 260 bi, isso no final do ano passado, já em dezembro. Ok. Só que a dívida agrária dos produtores rurais com o sistema financeiro nacional, ou seja, só em carteiras subsidiadas pelo BNDES, recursos de Plano Safra, o endividamento também no ano passado já se apresentava em 667 bi. Então, para mim, há uma assimetria, para não dizer até que é possível que a gente possa enfrentar um certo colapso aí no curto prazo, no que diz respeito a essa questão do endividamento. Mas, sobre a questão do questionamento do Fiagro, o Fiagro vem para, de certo modo, ajudar, corroborar essa questão, esse ponto de vista em que o agro performa muito bem, mas no curto prazo. Por isso que eu dei esse exemplo. Então, o Fiagro é uma operação, via de regra, que foi criada para você constituir o patrimônio imobiliário de um produtor rural, principalmente, em um fundo exclusivo, em que ele tenha prazo para tomar as decisões e para pagar suas dívidas, cerca de 10 anos, 8 anos, 12 anos. Só que, recentemente, na verdade, o ano passado, então o Fiagro é novo. Ele deve ter menos de 50 bi de dinheiro injetado nele até então, desde quando surgiu. Percebe-se que os CRAs já têm quase 500 bilhões de operações já transacionadas no mercado. Então o CRA ele é ainda o Fiagro é ainda incipiente. Mas o ano passado eu estava fazendo uma palestra na Confederação Nacional de Agricultura em Brasília, no CNA, e lá foi o evento era para se falar do Fiagro e apresentar uma cartilha didática para o produtor rural entender o que é o Fiagro. Então estavam presentes lá vários organismos importantes no agro. A ProSoja, a Abramilho, que são associações fortes que representam o interesse do agro. A BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, CVM, FEBRABAN, Ministério da Agricultura, o MAPA, enfim, um monte de atores importantes. Mas quem foi falar do Fiagro foi o pessoal aqui do Renato Buranello, da VBSO Advogados, da OPEA Capital, que é o maior fundo de securitização do Brasil, com quase 200 bi em emissões de operações, e o pessoal da Terra Magna. E eu estava lá também como convidado para fazer alguns comentários. E todo mundo falou, e no final eu fui falar, e eu fiz uma provocação e perguntei o seguinte, para todo mundo, para o público, para os palestrantes: e quando a gente depara com um caso em que o produtor ou a empresa tem viabilidade, mas que está enfrentando dificuldade no curto prazo, se não haveria uma forma, um jeito de inseri-los dentro desse Fiagro, porque até então não era possível. E aí foi uma incógnita, foi uma provocação, e a partir daí as discussões começaram e a gente discutiu isso muito, e recentemente foi lançado aí o Fiagro Reorg, que é um Fiagro que promete ajudar o setor de agronegócio a evitar que muitos grupos ingressem em recuperação judicial. Ou seja, que antes mesmo de ir para a recuperação judicial, porque o número tem sido crescente, que eles possam reestruturar as suas dívidas através do Fiagro Reorg. Então, o Fiagro Reorg é uma novidade, foi aprovado pela CVM, nós estamos discutindo, inclusive na próxima semana tem uma reunião com o Bacen, com o Banco Central, e que ele está criando lá, por necessidade, uma resolução normativa para permitir que as cotas constituídas no Fiagro Reorg possam ser utilizadas pelos bancos credores, ou seja, que o produtor deve para ele, então que isso possa ser utilizado, essas cotas, como garantias na operação. Então, em tese,
Nós vamos pegar um produtor com dívidas, 100 milhões, aí ele tem 200 milhões de patrimônio, vamos pegar o patrimônio e levar para dentro do fundo, constitui um fundo imobiliário dele, um FIAGRO, só que ele é o maior acionista, mas o credor dele, onde ele está devendo, também é acionista do fundo. E vem para dentro do fundo e traz consigo a dívida. E o FIAGRO propõe liquidar a dívida do produtor com as cotas do fundo, aonde o credor também é cotista, e o produtor vai ter 2 anos de prazo de carência e depois mais 8, 9, 10 anos para pagar, 12 anos, dependendo da capacidade de pagamento. E o patrimônio que ele integraliza com terras, fica como? Fica do FIAGRO? Na verdade, fica para o fundo, mas o fundo é dele. Ele é o maior cotista do fundo. Então, ele faz uma transferência, uma cessão dos bens para o fundo, porém, ele tem sobre aquele ativo ad eterno, durante o período do fundo. Ad eterno não, mas durante o período do fundo, do FIAGRO, ele tem a posse provisória, e ele tem a posse definitiva durante esse período e ele tem a propriedade provisória, porque nesse momento a propriedade dos ativos já passa a ser o fundo. Só que ele é cotista do fundo maior cotista, junto com os bancos. Então é um meio, digamos assim, eu chamaria de talvez inovador, mas eu acho que ele é mais justo, equânime, de ajudar, de olhar para o credor, olhar para o devedor, para o ecossistema e dar ali uma possibilidade de resolver o problema de maneira pacífica. Entendi. Então, acho que essa